Glória a Deus, firmes no Senhor, no seu chamado, na sua vocação, na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração e nos convidar a experimentar deste amor tão especial. Eu não sei se você já teve no seu celular o aplicativo da igreja, mas sobre a torre de oração, lá no item mural de oração, tem que são os pedidos da torre. Toda semana eu publico lá os pedidos da torre de oração. E tem no mural de oração, escrito em cima, igreja, e você vai ter os pedidos de oração. O terceiro pedido de oração da torre é o seguinte: orar por mais conhecimento do amor de Cristo, que nos leve à plenitude de Deus. Orar por mais conhecimento de Cristo, que nos leve à plenitude de Deus, para que eu possa conhecer mais Deus, para que eu possa me envolver mais com o Senhor, para que eu possa conhecer Jesus e abrir o meu coração à direção e o mover do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você passamos por situações que são as mais adversas possíveis. Talvez você esteja hoje aqui bem tranquilo, sossegado. Mas talvez você esteja experimentando aqui na igreja ou na sua casa algo muito especial que uma família experimentou essa semana. A família do João Olavo e da Leslie. João Olavo foi membro dessa igreja e é presbítero na IPI de Marialva. A família toda acabou se contaminando com o Covid. E eles têm uma relação muito especial hoje com o texto de Atos capítulo 12. Nós não vamos ler esse texto, mas só para você saber. Atos capítulo 12, o rei Herodes prende Tiago e mata, que é o primeiro discípulo de Jesus a ser morto. O Pedro também é preso, mas o Pedro é libertado. E essa família está experimentando exatamente isso. A família toda acabou se contaminando com o Covid. E o João Olavo estava internado, passou alguns dias internado. E nós estávamos orando por ele. A mãe da Leslie também estava internada. O pai da Leslie, esposa do João Olavo, também estava internado. E o João Olavo e o pai saíram e foram para casa. A mãe veio a falecer essa semana. O João Olavo é filho do presbítero Nenzo, daqui da nossa igreja, e nós estamos orando por essa família. E assim como em Atos capítulo 12, a igreja orou por duas situações bem específicas de prisão, e o Tiago morreu, e o Pedro foi libertado. Nós vamos saber um pouco mais das coisas do Senhor. Muitas vezes a nossa vida fica na superfície das coisas que conhecemos e sabemos. E Deus nos envia sinais. Eu estou dizendo isso para pedir para os irmãos que estão aqui em casa, talvez o Neuzo esteja assistindo também, ou vá assistir esse culto depois, para orar por essa família. Eles estão enlutados, eles estão felizes porque o João, a Leslie e também o pai estão em casa, curados, mas eles estão tristes por conta do falecimento da mãe. Nós estamos no meio dessa situação, e isso parece tão distante de nós, e de repente está bem perto da gente. E a gente começa a entender aquilo que Deus começa a falar na nossa vida, através dos sinais, que Deus começa a nos mostrar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, você vai acompanhar a leitura de um texto deste capítulo, que nos ajuda a entender um pouquinho do que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos no dia 27 e dia 25 celebramos o Natal, dia 24 a véspera de Natal, todo mundo tentando se alegrar com as questões que Deus tem nos dado, e muita coisa boa Deus tem feito para a nossa vida, e nós estamos felizes, como o pastor Evandro falou. Mas tem muitas situações que nós precisamos trazer a compreensão maior do amor de Deus para o nosso coração.
Apocalipse capítulo 12 nos dá uma ideia de alguns sinais. Vamos ler o texto da palavra. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu do céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera à luz a um menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la pela correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela palavra do Senhor na nossa vida. E pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver as realidades do Senhor para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sinal, na Bíblia nós vemos aqui alguns sinais que eles estão vindo à tona, aparecendo. Sinal é uma marca, um símbolo, um aviso, um milagre, uma obra sobrenatural. É isso que é uma definição de sinal na Bíblia. A prova de algo. Por exemplo, quando Elias ora e pede um sinal do céu, e fogo desce do céu e consome aquele sacrifício que ele tinha colocado ali diante do Senhor. Então, sinal também é uma insígnia, um brasão, como a gente tem hoje a bandeira do Brasil. Para nós é um sinal do nosso país, é um símbolo do nosso país.
sinal que pertence a um outro senhor. Há um tempo atrás a gente tinha os brasões das famílias, que representava que aquele documento ou aquela propriedade pertencia a um senhor específico. O sinal no Novo Testamento tem essa ideia de marca, de um aviso, de um milagre. Nós temos muitos exemplos deles, mas eu fico pensando que Deus quer nos mostrar, abrir os nossos olhos. Nós tivemos esse dia 25 agora, a celebração de um grande sinal do amor de Deus por nós, que é o nascimento de Jesus, o Natal. Mas sabemos também, como cristãos, que este sinal não se fecha apenas nesse dia 25. O nascimento de Jesus aponta para algo maior, que é a cruz. Porque na cruz o Senhor nos dá a salvação, morre pelos nossos pecados e nós temos a remissão dos nossos erros. Tudo isso tem a ver com os sinais. Se você for olhar na sua Bíblia, no capítulo 1, você vai perceber que o texto do capítulo 12 começa exatamente falando a respeito de um sinal. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Que sinal era esse? Era a mulher vestida como um sol debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e pronta para dar à luz. Se você for começar a pensar na sua cabeça, talvez você já começou a achar algumas mulheres da Bíblia aí, né? Alguns já estão achando Maria, que estava para dar à luz. Outros já estavam indo lá no Gênesis, pensando na Eva, porque aqui nós já temos os 3 personagens de Gênesis 3,15, a serpente, o dragão, nós temos a mulher e nós temos a promessa de que um filho iria esmagar a cabeça da serpente. Mas é muito mais fácil do que você pode imaginar. Esse significado, esse sinal, é o sinal da história da fé que está sendo escrita desde Gênesis até o momento do nascimento de Jesus e agora até a revelação do depois, da visão do céu a respeito do nascimento de Jesus. A história é como se a gente pudesse pensar assim: a história da fé deu à luz, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história dos profetas, a história do povo de Israel, de Esdras e Neemias, a história de Débora, de homens e mulheres que se dobraram diante do Senhor, e como num final dessa história nascesse aquele que é o que está no verso 5. Muito mais importante do que a mulher que está para dar à luz, é o que nasce dessa história. Quem é esse que nasce? Apocalipse 12:5, abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta e olhe, por favor, a descrição de quem é esse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com o cetro de ferro. A gente pode pensar, olhando para trás, em todas as coisas, em todos os detalhes, em todos os moveres de Deus, que Deus trabalhou, mexeu, colocou, tirou daqui, levou o povo para o Egito, trouxe o povo do Egito de volta para a sua terra prometida, e ali eles foram levados cativos para a Síria, Babilônia, e depois voltaram para a sua casa. Todo esse movimento, tudo isso é como uma boa história que vai afunilando exatamente em Gênesis 12:5. O menino governará todas as nações. Esse é o Senhor Jesus. Essa é a grande história desse sinal, da mulher que revela esse menino, que dá a luz. Nós temos nessa ideia, nesse sinal, nesse primeiro sinal que nós vemos em Gênesis, em Apocalipse 12:1, Deus desenvolvendo a sua história e resolvendo os problemas da nossa vida. Deus nos traz para perto dele, enviando Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Romanos capítulo 5 diz: justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, podemos nos achegar ao Senhor mediante Jesus Cristo, e só por Ele nós nos achegamos à presença do Senhor.
Ele resolve o conflito do pecado que nos afasta, o pecado de Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, que nos afasta de Deus, que nos deixa distanciados do Senhor, e Ele nos aproxima pelo seu amor, pela sua entrega na cruz. Deus não nos desampara, nos ajuda a entender nesse texto que Deus está conduzindo toda a história até chegar este momento. Deus não desampara a minha história, não desampara a sua, porque em algum momento o Pai olhou para você e disse assim: há algo de especial que precisa ser feito na sua vida, há algo de especial que precisa ser feito na minha vida. Então Ele começa a boa obra do Espírito no meu coração e no seu, nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo, e nos levando em plena consciência dos nossos erros, para dizer: Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, e nós precisamos do Teu amor. E a palavra diz que lavados pelo sangue do Cordeiro, temos acesso ao Pai. Há algo maravilhoso nessa história de amor, de um Deus tão próximo, que abre o seu véu, e abre a revelação da história, para a minha vida e para a sua. Deus nos deu um Filho para governar a nossa vida. Eu costumo brincar com as pessoas e em meio aos aconselhamentos, de maneira bem informal, falo que Jesus não é meu amiguinho da escola. Jesus é o meu Senhor. Jesus não é o meu colega lá do bairro. Ele é o meu Senhor e eu quero me submeter a Ele. As palavras do Senhor não são umas... talvez assim, como alguns acham, Ele está dando uma dica, Ele está dando uma opinião, Ele está dando assim, se você quiser você faz. Não, as palavras do Senhor são ordenanças para o nosso coração. Ele diz: olha, não engane o seu próximo, perdoe, abençoe, não viva uma vida longe da minha vontade, da minha palavra, caminhe debaixo das minhas orientações. Perguntinha para o nosso coração, bem fácil: o Senhor Jesus controla, governa a sua vida? O Senhor Jesus comanda a sua história? Nós estamos vendo que esse nascimento, essa mulher que está pronta para dar à luz aí, é toda a história da fé, toda a história escrita, desde a eternidade até este tempo, em que a revelação do Senhor Jesus se torna material, presente. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre o seu nome, sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa é a orientação do Senhor para a nossa vida. O Senhor Jesus governa a sua história. Você já entregou o seu coração para Ele? Pastor, mas eu conheço faz tempo Jesus. Não, conhecer não. Os demônios também conhecem, tremem de medo, mas não se curvam perante o Senhor. É entregar a vida, é abrir o coração, é permitir que o Senhor ministre a nossa vida, não apenas como um amigo, mas como o Senhor. O outro sinal está aí descrito no verso de número 3. Que sinal é esse? É o sinal da batalha, da luta. O verso 3 diz: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre suas cabeças 7 coroas. E a gente vai vendo que essas cabeças, essas coroas, têm a ver com os processos de influência e de poder e de autoridade que esse dragão, a antiga serpente, Lúcifer, demônio, Satanás, e a gente poderia nomeá-lo de muitas formas, mas o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, define isso como tudo aquilo que se opõe à exaltação, o que se chama Deus e é objeto da adoração. Esse é o inimigo das nossas almas. Esse é o inimigo que se levanta contra Deus, contra tudo aquilo que se chama Deus e contra todo objeto de adoração. Talvez você possa estar pensando aí numa coisa
que você já deve ter ouvido ou falado: pastor, como é difícil ser crente. Não é fácil ser crente. É verdade. Por quê? Porque existe essa batalha espiritual sendo travada, e há um ser espiritual, há uma obra maligna que se levanta contra toda a obra de bondade, tudo aquilo que revela a presença do Pai, tudo aquilo que revela o amor do Pai. Mateus capítulo 5 vai nos dar a orientação dizendo que vós sois sal da terra e luz do mundo. E aí ele vai dizendo o seguinte: que as suas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. E para fazer o bem, até fazer o bem dá trabalho, certo? E olha que quando você começa a se envolver e a fazer o bem, a desejar o bem de alguém, alguém vem e sempre arruma encrenca com você. Comigo, algumas vezes isso infelizmente acontece. Até fazer o bem fica difícil. Por quê? Porque há uma força que se levanta contra a nossa vida. E nós estamos precisando abrir os nossos olhos, assim como os sinais do amor de Deus são presentes em nossa vida. O Apocalipse capítulo 2 nos revela que há um outro sinal, que é o sinal da batalha, da luta. Eu e você não fomos chamados para um tempo de sossego, tranquilidade. Está tudo tranquilo, pastor. Eu e você fomos chamados por um tempo de batalha espiritual. Porque ou você está lutando contra as obras do diabo, contra a sua vida, ou você está intercedendo e se colocando na brecha pela vida de algumas pessoas. Nós temos hoje vários momentos de oração. A torre de oração é um desses momentos, em que a igreja se coloca. Enquanto a gente está aqui hoje, pregando, louvando, cantando, existem pessoas que estão na brecha da oração. Até a meia-noite de hoje tem gente orando. E a partir da meia-noite tem gente que já vai começar a orar. O Movimento Nacional de Oração, que também nós estamos envolvidos, já tem todos os dias das semanas cobertos com oração. Mais de 1000 intercessores fazem parte das torres de oração da IPI do Brasil. Por quê? Porque nós estamos entendendo que estamos vivendo um tempo em que o clamor ao Senhor precisa ser feito. Amém, irmãos? Vocês estão percebendo esse tempo ou é só coisa da cabeça doida do pastor? Vocês estão percebendo isso também, né? Nós vamos orar. A igreja precisa se dispor. Nós estamos vivendo um tempo de maior perseguição no campo missionário. No mundo, há mais cristãos que foram mortos o ano passado e este ano do que em qualquer período da história da humanidade. Cristãos mortos simplesmente porque vão à igreja, porque professam o nome de Jesus, mortos pela sua fé. E aí a gente começa a entender e a perceber que há algo que precisamos abrir os nossos olhos. Muitas vezes estamos tão absortos em nossos próprios problemas, em nossa própria vida, que a gente se esquece que nós estamos num tempo de clamor pela batalha espiritual na igreja, na célula, contra a nossa casa, nossa família. A esposa que desistiu de orar pela vida do esposo, talvez seja uma boa estratégia do diabo. O esposo que parou de interceder pela esposa, talvez já esteja sido enredado pela obra de Satanás. Talvez aquela conversa que você já deve ter ouvido: pastor, eu já larguei de orar para esse moleque aí. Ele está falando do filho ou da filha. Já desisti. Talvez seja exatamente essa a estratégia do diabo, fazer com que desistamos. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa muito interessante a respeito do amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E aí a gente se vangloria dizendo assim: não, como eu amo minha família, como eu amo a Jesus, como eu amo essas situações. Mas algumas vezes as pessoas estão desistindo. Há uma batalha espiritual sendo travada. Preste atenção. A primeira visão, verso 4, por favor, dá uma olhada na sua Bíblia aí. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-os na terra.
o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. O dragão, Satanás se colocou diante de Jesus para destruir a vida dele. E aí você está lembrando facilmente como eu, quando Herodes se levanta para matar Jesus, e José recebe, avisado por sonhos, olha, uma orientação: levanta, pega a sua família e vai para o Egito, certo? E eles vão, obedecem, e há uma mortandade ali, crianças morrem, abaixo de 2 anos, Herodes mata muitas crianças, porque o dragão estava pronto para agir. Tudo que se levanta para resistir à adoração ao Senhor. Verso de número 13, e também nós vemos uma situação muito clara para a minha vida e para a sua, Apocalipse capítulo 12, verso 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Nós já vimos que essa mulher é toda a história da igreja, toda a história que o Senhor está escrevendo. E se você for olhar para o livro de Atos, você tem a perseguição que começa no capítulo 2, depois ela vai para o capítulo 8, depois ela passa pelo capítulo 12, e depois ela vai até o capítulo 28, a perseguição do Império Romano, do judaísmo com relação à igreja. O diabo se levantando e utilizando pessoas dominadas por ele para perseguir a igreja. Por que eu estou falando isso? Para que você fique com medo? Falei, não, para que os seus olhos se atentem para os sinais que estamos vivenciando. Jesus falou dos sinais sobre a volta dele, e ele fala, olha, haverá guerra, rumores de guerra, haverá luta, fome, peste, terremoto, haverá muitas coisas, mas Mateus capítulo 24, verso 12, vai dizer, e o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vendo essa realidade, nós estamos percebendo isso, o amor se esfriando, relacionamentos já não valem nada, papéis assinados já não valem muita coisa, certo? Nós estamos vivendo um esfriamento, e isso mostra para mim e para você um sinal de alerta. O diabo está trabalhando, porque como diz o texto que nós acabamos de ler, lhe resta pouco tempo. Nós temos no verso 17 um alerta para mim e para você, preste atenção. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Agora não é mais apenas a mulher, mas agora é o restante da sua descendência, somos nós, eu e você. O dragão se levanta contra a nossa vida. O diabo está andando ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, se possível, os eleitos, certo? Nós estamos dentro dessa história. Eu não quero trazer para vocês, pastor, porque você está pregando esse sermão no último domingo do ano, para pôr terror na nossa vida. Não é para pôr terror na sua vida de maneira alguma, mas para alertar você, abrir os seus olhos espirituais, para que você entenda que nós não estamos no mundo a passeio, nem numa grande e bonita festa. Nós estamos dentro de uma batalha espiritual, e que os seus olhos sejam abertos. E algumas vezes nós começamos a perder as batalhas e nem percebemos. As pessoas se afastam, param de olhar nos nossos olhos, param de falar conosco, e de repente, a hora que você vai perceber, a coisa já perdeu o controle. Abra os seus olhos, não permita que isso. Olha lá, ele e o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus, que se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Eu e você precisamos manter fiéis, mas saiba, na fidelidade do Senhor, o inimigo se levanta, certo? É isso que diz a palavra. Eu não posso contar uma outra história para você, eu preciso que você saiba daquilo que é a realidade da nossa fé. Mas também a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 16, verso 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais
não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Não prevalecerão. Em breve, Deus, o Deus da paz, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, 20. Deus vai usar a igreja para esmagar Satanás. Quando a gente faz isso? Quando a igreja, com uma intenção clara de pregar e falar e anunciar do Evangelho da paz, sai para pregar, para falar, para orar, para interceder, para se importar com aqueles que vivem debaixo do domínio das trevas. Nós estamos vencendo o maligno. Há um último sinal nesse texto, que é Apocalipse capítulo 12, verso de número 10. Então ouvi uma forte voz dos céus. Olha que maravilha, uma voz agora. Nós vemos um sinal que era a mulher, vimos outro sinal que era o dragão. Agora nós temos que ouvir a voz do Senhor. O que Deus está falando? Ou melhor, o que nós estamos ouvindo? Algumas vezes nós ouvimos a voz do medo, do desespero. Algumas vezes nós ouvimos a voz das péssimas notícias sobre a economia. Nós ouvimos outras vozes, várias vozes. Podemos até ser influenciados pela voz do diabo. Mas eu quero que você hoje, de maneira muito especial, ouça a voz do Senhor. Não do pastor Juliano. Eu estou aqui para te ajudar nesse tempo, para pregar, para abençoar a sua vida. Mas que você possa ouvir a voz do Senhor. E o que o Senhor nos diz? Volte para a sua Bíblia, capítulo 12, verso 10. Olha o que essa voz maravilhosa vinda do céu diz. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Veja, o sinal da mulher era o menino. O grande sinal que a mulher estava revelando era que o menino havia nascido. Quem é esse menino? É o nosso Salvador. A salvação, o poder da presença do Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O reino de Deus sendo pregado e espalhado por toda a face da terra. A autoridade do seu Cristo, diante da qual eu me curvo, e não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor, certo? Nós estamos tendo uma enxurrada, como diz o texto aqui, o diabo preparou uma enxurrada aí de um rio, que para tentar pegar essa mulher aí e acabar com a vida dela, acabar com a igreja. Nós estamos tendo uma enxurrada de situações aí. Nós estamos tendo uma pergunta hoje assim, olha só, como que pode Deus ser contra o amor, se Deus é amor? Normalmente essa pergunta, ela é feita com uma afirmação anterior, dizendo assim, o homossexualismo não tem problema nenhum. Como que Deus pode ser contra o amor? Deus não é contra o amor mesmo, mas Deus, Ele quer que o meu amor e o seu amor seja colocado no lugar certo, porque nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, certo? Romanos capítulo 1 nos orienta dizendo o seguinte: por amar mais a criatura do que o Criador, o ser humano trocou a sua cabeça, as suas ordens, a sua sequência natural, os seus desejos naturais foram alterados. Por que foi alterado a sequência normal? Porque eles alteraram o amor, amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para todo sempre, amém. Eles amaram mais as pessoas, as coisas, e transformaram gente em coisa,
que compra, vende, negocia e manipula, abandona, deixa, larga, do que Deus, que nos dá uma direção e uma orientação. Querem trocar? Uma enxurrada dessa história está querendo chegar até a igreja, querendo afogar a mulher. Mas nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Verso 10, a Bíblia diz que o diabo foi lançado fora da igreja, foi lançado fora da nossa vida. Amém, irmãos? O diabo foi lançado fora, e sobre a minha vida e sobre a sua vida está a libertação que há em Cristo Jesus. Nos libertou do jugo do pecado, da escravidão, da morte, do inferno. O Senhor nos libertou. Ele é a nossa libertação, Jesus Cristo. Verso 11, e por isso a igreja de Jesus se mantém firme. Verso 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Isto é muito claro da gente ver na história da igreja. Pessoas que se entregaram, que se doaram, que se deram por amor a Jesus e por amor à sua igreja. A história da igreja, a história da fé é maravilhosa. Se você for ler a história desde Jesus até os dias de hoje, você vai encontrar momentos terríveis, onde homens e mulheres foram mortos só porque continuavam a dizer que Jesus era o Senhor da sua vida. Foram mortos, foram crucificados, foram pendurados de cabeça para baixo, foram queimados vivos, porque traduziram a Bíblia. Nós temos 3 grandes homens da história. John Hus foi morto só porque ele pegou a Bíblia do original grego e hebraico e traduziu para o alemão. Foi queimado porque ele deu a Bíblia para o povo ler. Foi queimado simplesmente porque ele queria que as pessoas lessem a palavra de Deus. E nós vemos isso. Entregaram a sua própria vida por amor, não negaram. Verso de número 12. Há festa no céu, há uma grande celebração no céu. Quais são os desafios de Deus para a nossa vida? Mantenha firme a sua fé em Cristo. Persevere, seja fiel. Olhos no Cordeiro, olhos no Senhor. A sua vida não serve apenas a você mesmo. Deus tem para você um propósito que é maior do que a sua própria história, certo? Amém, irmãos? Deus tem algo que é maior do que a sua própria história, do que o seu próprio bem-estar, do que a sua própria situação. Tem algumas histórias na Bíblia que nos deixam essa afirmação extremamente tranquila para a gente poder. Nós estamos falando sobre Elias, né? Nós vimos alguns exemplos aqui, e um deles é que ele foi alimentado por uma mulher viúva, que não tinha nada para comer em casa. Ela ia fazer o último pão, e ia tomar o último gole de água, e ia esperar a morte, ela e o filho. O profeta foi levado à casa dela, e foi sustentado. Enquanto ela cuidava do profeta, o profeta foi instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Quem é aquela mulher? Quem era aquela viúva? Não tem o nome dela, não tem o nome do filho, não tem nada nessa história, mas ela foi usada para manter a chama da fé e da igreja viva na vida do profeta e na vida dela. Deus usa pessoas. Deus vai usar a sua vida para ser instrumento de Deus para alcançar alguém. Eu fui alcançado por Deus através da vida de pessoas especiais na minha vida. Algumas delas já não estão mais vivas hoje, já faleceram. Mas a fé continua caminhando e nós continuamos a glorificar o nome do Senhor Jesus. Ouvir a voz do céu. Quantas vezes a gente ouve a nossa própria voz, a voz do mundo, as preocupações, as dificuldades, e a gente não consegue se aquietar para ouvir a voz dos céus. A gente
ouve tantas coisas e se esquece de depender totalmente, somente do Senhor Jesus. Eu queria trazer para você hoje um desafio, um alerta. O primeiro sinal é que o menino nasceu. É a visão do Natal a partir do céu. Uma voz que vem do céu. O segundo sinal é que a batalha está aí. Eu e você precisamos estar alertas para a batalha espiritual. E essa voz do Senhor vem para trazer paz ao nosso coração.